Olá, pessoal. Vamos dar início, né, a sequência, né, do assunto dos gráficos. De hoje eu vou dar o último exemplo para você. E para mim o mais legal, que eu vou mostrar várias opções, várias possibilidades que podemos colocar nos gráficos. Bom, eu vou fazer um exemplo teórico, mais para mostrar, né, as possibilidades que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês a opção do subplot. Não sei se vocês conhecem. O subplot, a gente pode colocar vários gráficos na mesma janela. Então, por exemplo, o subplot aqui, ó, o número de linhas, ele sempre vai vir, né, entre parênteses, o número de linhas, o número, vírgula, o número de colunas e a posição. Então, sempre que a gente usar o subplot, a gente tem que colocar quantas linhas que a gente quer, quantas colunas e qual posição dos gráficos. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um vetor x aqui de 0 até 10, variando de 0,1, o y1 elevando a 2, o y2 elevando x à terceira e o y3 elevando a quarta. Então, aqui a gente já fez, ó, o x, y, e aí a gente vai fazer vários subplots. Primeiramente, eu vou indo de um em um, né? Então, toda vez que a gente colocar um subplot, por exemplo, aqui, subplot posição 1, eu vou fazer o plot e eu vou colocar tudo que eu quero mudar desse gráfico. Subplot posição 2 já é o outro gráfico. Então, eu coloco o outro plot e as opções que eu quero mudar naquele gráfico. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira posição, nós vamos plotar o y1. E aqui eu plotei, olha que interessante, eu plotei o y1, ó, plot x, y1, em azul, coloquei entre aspas, a letra B. E aí ele plotou aqui em azul. E aí eu adicionei uma linha. Se eu quero adicionar uma linha, em qualquer posição que seja, eu coloco aqui line, entre parênteses, tudo que eu quero fazer, primeiramente a posição, e como que eu quero que essa linha esteja. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei uma linha horizontal, ela foi aqui, abre parênteses, colchete, de 0 a 10, ou seja, ela vai em todo o eixo X, aqui de 0 até 10, vírgula, abre colchete novamente, Y1. No Y1, aqui nós temos Y1 50, espaço Y1 50. Ou seja, essa linha, ela não vai ter nenhuma inclinação, ela vai começar em 50 e terminar em 50. Então, aqui em 50, está acima de 20 um pouquinho, mas na posição 50 nós temos esse valor, né? Quando a gente vem aqui em Y1, na posição 50 é 24. Por isso que aqui um pouquinho acima de 20. E aí, fechou o colchete, né? Então, aqui eu marquei a posição da linha, vírgula, aí eu vou colocar as outras opções. Aqui eu coloquei, lembra, né? Property name, property value. Aqui eu coloquei, entre aspas, line style, vírgula, entre aspas, 2 pontos, ou seja, ela vai estar pontilhada, vírgula, entre aspas, color, entre aspas, red, ou seja, ela vai pintar essa linha de vermelho. Então, muito interessante, né? E aí eu vou fazer o segundo gráfico. O segundo gráfico está na segunda posição aqui. Eu vou plotar o x com o y2 em vermelho. E aí eu vou colocar aquelas grades no fundo do gráfico. Eu simplesmente coloco grid on, que essa grade vai estar, então, no fundo do gráfico. Se eu não quero a grade, eu simplesmente não coloco essa opção, porque os gráficos não vêm com a opção da grade, né? Mas também posso colocar grid off, por exemplo. E aqui, então, criou o segundo gráfico, na segunda posição do Y2, com a linha em vermelho e a grade de fundo. E aí eu vou fazer o terceiro gráfico. O terceiro gráfico, eu vou plotar o Y3 e vou fazer também uma linha nele, só que uma linha vertical, diferente da outra que eu tinha feito. Então, aqui, olha que interessante. Aqui eu fiz, então, o terceiro gráfico, onde eu plotei o Y3 em verde, né? E aí eu fiz uma linha, onde, começando, né, a gente tem que pôr a posição, né? Aqui eu não coloquei nenhuma opção de estilo de linha nem de cor, né?
ela já vem no default. Então, aqui, ó, eu só coloquei a posição da linha. Ela vai começar entre colchetes no X, né? Então, aqui no X, ela vai estar começando na posição 86 e terminando na posição 86. Então, vai ser uma linha reta, ela não vai ter nenhuma inclinação. E no vírgula, no Y, de 0 até 5.000. Então, ela vai começar no 0 e vai até 5.000. Olha que interessante, pessoal. Se eu quero fazer alguma inclinação, por exemplo, aqui, ó, eu mudo aqui. Então, a linha vai ser começando na posição 70 de X e vai até a posição 86 de X. E aí, vamos ver como é que fica. Ela vai estar inclinada. Muito legal, né? Bom, então nós temos agora, então, a parte de baixo dos gráficos, né? Porque nós temos 6 posições de gráficos. E aí, a gente pode ou colocar 3 gráficos, mas nesse caso eu vou fazer um gráfico da posição 4 até a posição 6. E aí a gente vai plotar os 3y, tanto y1, 2 e 3, no mesmo gráfico. Como? A gente vai utilizar essa opção aqui, o Hold On. Então, a gente plota o x com o y1 em azul, Hold On vai plotar o y2 e o y3 em vermelho e em verde, Hold Off. Então, vamos ver para vocês verem como que vai ficar. Olha só que bacana. Ele usou, então, as 3 posições para fazer esse gráfico, esse último gráfico, né? E aí, nós plotamos os 3 gráficos, as 3 linhas, né? No mesmo gráfico. E aí, olha que legal. Além disso, eu pus um texto, então você pode adicionar um texto no meio do gráfico, você só tem que pôr a posição que você quer. Então, aqui, ó, simplesmente eu coloquei teste, entre parênteses, a posição. Aqui, ó, em 5 do eixo X e em 7.000 do eixo Y. E aí eu coloquei entre aspas, né? Quando é texto, né? Lembrando que a gente coloca entre aspas, coloquei hello. Então você pode fazer várias coisas, pode escrever qualquer coisa que você quiser. E aí eu coloquei também a legenda. Então aqui simplesmente escrevi legend, entre parênteses, entre aspas, Y1, 2 e 3. Então aqui, ó, em azul Y1, em vermelho o Y2 e em verde o Y3. Olha que interessante. E aí, pessoal, nós temos várias opções onde a gente pode colocar, onde a gente pode ver. Então, esse aqui, ó, nós temos esse get GCA, get GCF, GCF. O get GCA é para a gente mudar os eixos e do GCF é para a gente mudar a figura. Então, quando, por exemplo, ele vai aparecer tudo que a gente pode modificar nos eixos. Todas as opções. São inúmeras opções. Então, fonte, estilo de texto, tudo. Tudo a gente pode colocar. Cor diferente. Então, tem várias opções. E o GetGCF, a gente coloca aqui, também vai aparecer as opções que a gente pode mudar na figura. Então, quando a gente coloca esse 7 entre, olha aqui que legal, 7, quando a gente coloca o 7 e coloca o GCA ou o GCF, ou seja, o 7 ele é utilizado para a gente mudar as informações. E o get para a gente ver, né, observar o que pode ser mudado. Então, aqui eu coloquei o 7 e aí o GCA color blue e o 7 GCF color yellow, né, o Y de yellow. Então, quando a gente usa isso, né, eu vou colar aqui embaixo, que tem comentário ali em cima. Olha só que interessante. Ele copiou o último gráfico, que foi o último que a gente mudou, né, de azul. A figura aqui do gráfico de azul. E quando a gente usa, porque o GCA, ele vai todo o eixo, né, do gráfico. E o GCF é a figura. Então, quando a gente copia esse GCF, e copia aqui também, olha o que ele faz. Ele coloriu a figura de amarelo. Interessante, né? Então, se a gente quer mudar as opções, a gente pode também fazer isso. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar sobre os gráficos. Vocês podem ver que a gente tem inúmeras possibilidades, né? Eu não falei todas,
Não conheço todas, porque são bastante, né? Mas a gente pode ir, com o passar do tempo, né? A gente vai se adaptando, a gente vai descobrindo novas funções, né? Espero que vocês tenham gostado e que a gente comece a criar esse hábito, né? De fazer tudo, todos os gráficos no MATLAB também, que facilita bastante, né? De vez colocar tudo para o Origin. E aqui a gente tem também bastante opção. Imagens que até mais que o Orange, por exemplo. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.